Olá, tudo bom? Eu me chamo Pablo Melo, estou vindo a convite do Rafael, né? Rafael Câmara, vulgo PH, que a gente tem prazer de ter como amigo, nosso círculo de convivência, principalmente no grupo que atua, como Erge, Congério. Então ele chamou a gente para falar sobre a parábola do bom samaritano e assim, é muito interessante que é uma parábola que consegue captar muitas coisas com poucas coisas escritas. A gente consegue abranger um conteúdo bem grande com poucas coisas escritas sobre a parábola. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Antes a gente faz a nossa prece, porque mesmo distante, mesmo sendo em vídeo, a gente sabe que os corações estão conectados pelo pensamento. Então, a gente faz a nossa prece para começar, tá bom? Obrigado, Deus, por essa oportunidade, que mesmo distante a gente consegue ficar próximos uns dos outros através da tecnologia e de todos os meios que nos dá de comunicação. Que possamos ser firmes em nossos propósitos com a ajuda dos amigos espirituais, que assim seja. Bom, como eu falei, a nossa parábola é a parábola do bom samaritano. É uma parábola que eu gosto bastante, vou confessar que eu gosto bastante dessa parábola, não só da parábola em si, mas como ela chega a ser contada. O que aconteceu antes para Jesus contar essa parábola para o doutor da lei, que é para ele que está sendo contada. A gente, para contextualizar um pouquinho, a gente vai contar isso, né? Falar como é que o doutor da lei chega até Jesus para contar isso. As festividades da Páscoa estavam para começar, né? A Páscoa estava próxima, então Jesus vira para os discípulos, para alguns discípulos, e fala: preciso ir a Jerusalém. Até aí, nada estranho. Todos os homens judeus peregrinavam até Jerusalém para a festividade da Páscoa. Né? Até aí, nada estranho. Os discípulos, beleza, vamos lá. E Jesus completa a palavra, a frase falando: mas preciso ir pela Samaria. Aí os discípulos já: opa, que isso, mestre? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Jesus queria pegar o caminho mais longe, o caminho mais longo para chegar até Jerusalém, que demoraria mais, que seria mais difícil. Além disso, além de ser o caminho mais longe, era o caminho pelos samaritanos. E o que isso significava, né? Lá antigamente, bem antigamente, houve o que a gente chama de a Grande Cisma. E o que é isso? Haviam 12 tribos de Israel, que formam o povo judeu, eram 12 tribos. E essas tribos brigaram e se dividiram, por isso o cisma, o grande cisma de divisão. 2 tribos formaram os judeus, ficaram em Jerusalém, e as outras 10 tribos formaram a Samaria. Né? E aí, o que acontece? Eles tinham um ódio tão grande entre si, tão grande, que esse ódio foi acumulando, foi juntando entre os milênios ali, passando os milênios, e esse ódio foi se tornando cada vez maior. De forma que um cara de Jerusalém não ia olhar para outro da Samaria. E isso continuou até a época de Jesus. E quando Jesus, um judeu, fala que vai passar pela Samaria, os discípulos logo, os apóstolos que estavam com ele, ficam logo preocupados, né? Não era uma viagem de um dia só, era uma viagem a pé, como todas as viagens no deserto, era uma viagem a pé. Então, eles falam: então nós vamos na frente, a gente vai na frente para poder conseguir hospedagem.
Agora imagina, outros judeus, né, que eram os apóstolos, indo na frente para conseguir hospedagens na Samaria, conseguir lugar para ficar. Agora a gente pensa, como é que era a dinâmica da vida no deserto, né? Lá é tudo uma área deserta, né? Então, desde sempre, a gente até vê isso em filmes, que é comum você parar em algum lugar no deserto e pedir abrigo e as pessoas te darem abrigo, porque as pessoas estão peregrinando, as pessoas estão no deserto. A gente na rua aprende que não se deve negar água para as pessoas, então imagina no deserto, você vai negar abrigo para alguém. E os apóstolos vão na frente para conseguir abrigo. Quando Jesus passasse por ali, pronto, já tinha lugar para ficar, porque não era uma viagem de um dia só. E passou um tempo, eles voltam. E voltam falando, mestre, nenhum samaritano deu abrigo para a gente. Quem estava encabeçando essa caminhada para procurar o abrigo foi o João Evangelista. E nesse contexto existia uma crença de que quem não desse abrigo iria cair fogo do céu e destruir aquilo tudo, queimar tudo. É igual quando a gente conta para a criança que a gente não quer que ela vá para a rua, para ela não ir para a rua por causa do velho do saco, né? Existia uma imaginação em torno disso, justamente para as pessoas darem abrigo mesmo para quem está procurando. Então João Evangelista volta e fala, mestre, nenhum samaritano deu abrigo para a gente. E com todo amor, com todo carinho, ele pergunta, você quer que a gente ore ao Pai e peça que caia fogo no céu e queime todo mundo? Detona ali todo mundo? Eu fico imaginando eles falando isso para Jesus. Para Jesus. Ele falando isso para Jesus. E Jesus, com todo amor, né, fala, eu não vim... Eu esqueci as palavras que Jesus usa, mas ele fala que ele não veio para destruir, ele veio para educar as pessoas. Ele veio para que as pessoas se salvem. João acho que não entendeu muito bem, mas continuaram o seu caminho. E foram, né? Continuaram seguindo para Jerusalém, através da Samaria. Era uma viagem de 2 dias. Quando eles chegam até Jerusalém, o que se espera? Vamos beber uma água, vamos nos alimentar, né? Você deve estar cansado. Imagina você andar de Santa Cruz até Bangu, né? Claro que era mais longe, porque não ia dar um dia de Santa Cruz até Bangu. Você ia chegar e ia querer descansar, né? Pelo menos sentar. E a primeira coisa que acontece com Jesus, quando eles chegam em Jerusalém, vem o doutor da lei. Quem é o doutor da lei, né? O doutor da lei é aquele camarada que conhece todos os mandamentos da lei. E ele vem oferecer água para Jesus, oferecer um lugar para descansar. Não, ele vem para testar Jesus. A primeira coisa que acontece com Jesus quando ele chega a Jerusalém é ser testado, né? E aí ele faz uma pergunta para Jesus. Qual o maior mandamento? Qual o mandamento maior? Ora, vamos pensar. Se um juiz chega para mim e fala, Pablo, o que diz a lei se roubar? Né? Qualquer coisa assim. O juiz não sabe, né? O doutor da lei, ele sabia as respostas. Então ele queria testar Jesus. Qual o maior mandamento? Jesus não responde de primeira. Jesus primeiro pergunta para ele, como você lê? E isso é de tamanha importância, porque como você lê, Jesus queria dizer assim, o que você entende do que está escrito? O que você entende como o maior mandamento? Né? E ele responde, né? Deixa eu ver aqui.
amarás ao teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, muito bem, faz isso e viverás. Esse viverás é importante a gente saber também o que significa, porque o viverás não é simplesmente viverás, é se tornará um homem justo, se tornará um homem de bem e herdará a terra. Era nesse sentido da palavra evangélica da época, que era o viverás. Você será um homem salvo, no sentido de salvar, no sentido evangélico ali, você se salvará. Faz isso e você se salvará. E o mestre e o doutor da lei continua. Só que antes de continuar, cabe aqui uma explicação. Isso aí é um resumo, né? Amarás a teu Deus com todo o teu amor, com toda a tua alma e com toda a tua força. E amarás ao próximo como a si mesmo. Isso é um grande resumão. Por quê? É resultado de milênios. Porque cumprir os mandamentos, como vem escrito no Testamento Antigo, os mandamentos de Moisés, tem 614 mandamentos. Então, para se salvar, teria que cumprir 614 mandamentos. Só que os sábios a sabedoria vem evoluindo, né? E eles vão conseguindo compactar. Os milênios foram passando e chegaram à conclusão, não precisa cumprir os 614. Cumpre os 10 mandamentos que já vai se tornar um homem de bem. Depois disso, veio a galera que é do grupo do Hilel. Sabe quem é Hilel? É o avô de Gamaliel. Ah, Pablo, mas quem é Gamaliel? Sei lá quem é Gamaliel. Gamaliel era o professor do Paulo. Era o mestre do Paulo de Tarso. Que na época era Saulo de Tarso, né? Então, essa corrente desses grandes doutores do Sinédrio, eles resumiram esses 10 mandamentos nesse que Jesus pergunta para o doutor da lei. Então, fica: amarás a teu Deus com todo o teu amor, com toda a tua alma e com toda a tua força. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Com todo o teu amor, hoje pra gente, quando a gente fala de amor, a gente pensa no coração, com todo o teu amor não, com todo o teu coração, a gente pensa no coração como sendo a sede do sentimento. Na cultura de Jesus, não era a sede do sentimento, era a sede da sabedoria, da inteligência e do sentimento também. Então, amar a Deus com todo o teu amor, ou de todo o teu amor, significa amar a Deus por completo, achar unidade no coração. Mas nós somos seres divididos. Às vezes a gente faz coisas boas, a gente às vezes faz coisa ruim, né? Então nós somos seres com o coração dividido. Amar com todo o teu amor é você tornar esse amor único, amar a Deus ali, direcionar todo o teu amor para Deus, entendeu? Com toda a tua alma. A gente divide corpo e alma, né? E na época de Jesus não existia essa divisão. Eles sabiam que tinha alma e tinha corpo, mas para eles era uma coisa só. Então, com toda a tua alma, significava para eles fazer coisas práticas. Era fazer coisas materiais. Por isso eles peregrinavam, por isso eles faziam sacrifícios, por isso eles ficavam lá orando. Fazer coisas práticas significava amar a Deus de toda a tua alma. E com todas as tuas forças, a força queria dizer, resumidamente, os bens, todos os bens, tudo que Deus proporcionou para aquela pessoa, ele tem que direcionar tudo aquilo para fazer o bem. Ele não pode usar seus bens materiais para fazer qualquer coisa que contraria a vontade de Deus. Então, com todas as tuas forças, é usar tudo que você tem para fazer o bem. Esse era o resumo do primeiro mandamento. E lembra que eram 2.
E o outro é amar ao próximo como a ti mesmo. No primeiro mandamento, não tinha discordância nenhuma, todo mundo concordava. O problema era no segundo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Existiam duas correntes de pensamento na época. Uma delas, que era o da maioria, era que próximo, a pessoa que era o próximo, era só aquelas pessoas do mesmo grupo. Só os judeus ali eram próximos. Então, se tem um romano no meio, ele não é meu próximo. Eu sou de Santa Cruz, PH é de Bangu, então PH não é meu próximo. Então, a grande maioria acreditava que esse era o próximo. Então, tinha essa grande maioria. E a minoria, que é a mesma, que segue a mesma corrente do mesmo Iléu que eu falei, dizia que próximo era todo mundo. E ele se baseava nisso num texto antigo de Abraão, que diz que Abraão, quando recebeu os refugiados, ele chamou todo mundo de irmão. Independente de cor, raça, credo, próximo é todo mundo. Só que essa era a corrente minoritária. Mas o doutor da lei podia ter ficado ali com essa resposta. Ele continuou tentando testar Jesus. E como ele sabia que tinha essas duas divisões sobre quem é o próximo, ele pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? E aí a gente chega exatamente na parábola. Se a gente pensar bem, Jesus está sendo testado. E o que o doutor da lei quer mesmo é levantar uma discussão. Se a gente parar para lembrar, quem leu o livro Paulo e Estevão, que conta a trajetória de Paulo de Tarso, né, até se tornar, que era Saulo até se tornar Paulo, é um livro muito, muito interessante. É histórico, é romance, é tudo ao mesmo tempo, do Emmanuel. Quem leu esse livro vai ver que em algum momento da história ali, eu não vou dar spoiler, claro, Paulo chama o Estevão para disputar ideias na frente de todo mundo ali. E Paulo perde nessa disputa e exige retratação e desenrola um monte de coisa ali que ele cria uma grande raiva de Estevão naquele momento. Então, o doutor da lei, nesse momento aí com Jesus, ele está querendo exatamente isso, criar uma discussão. Ele queria que Jesus desse um posicionamento. É igual você parar para um palestrante muito famoso e perguntar: vai votar em quem? Isso não se faz, né? E o doutor da lei pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Tipo, não estou sabendo de nada, me diz aí quem é meu próximo. E aí ele vai contar a parábola do bom samaritano. E essa parábola, como eu disse lá no início, é interessantíssima, pelo jogo de palavras e pelo alcance que ela tem. Quando Jesus começa a contar, eu não vou ler a parábola inteira aqui não, porque é uma parábola bastante conhecida por nós, e aí em Bangu também deve ser bastante conhecido porque tem a música da Lília, né? Lília Pereira. Passava por ali um bom samaritano, Horrível minha voz. Bom, primeiro ele começa dizendo que descia um homem de Jerusalém. Quem é esse homem? O homem foi assaltado, não é isso que conta a parábola? O homem foi assaltado, ele foi deixado inconsciente e deixado sem roupas. Ou seja, um homem que a gente não sabe quem é, porque é o único personagem da parábola que não é identificado, é um homem que descia de Jerusalém. E a palavra descia de Jerusalém está dizendo que ele está voltando das festividades religiosas. Ou seja, ele estava praticando atos religiosos, desceu, foi assaltado, deixado nu e sem roupa, deixado nu e inconsciente, não dava para saber quem é. Depois passa por ali um sacerdote, que também está descendo um sacerdote. E o sacerdote é a figura daquele religioso. O que a gente espera do religioso? Que ele ajudaria. Na cultura deles, tocar em um cadáver
não rola. Que se ele tocasse num cadáver, ele ia ter que passar por um processo de purificação gigantesco. E ele acabou de vir de Jerusalém. Lembra? Ele está descendo. E ele não vai. Ele passa de lado. Ele não toca na pessoa. O cara está inconsciente. Ele não sabe se está morto ou se está vivo. Ele vai lá encostar. Entendeu? E descia também o levita. O levita, ele é o ajudante do sacerdote. E aí a gente tem a imagem daquelas pessoas que, ao invés de se... E ele faz a mesma coisa, né? Ele também passa direto junto com o sacerdote. A gente tem a imagem daquelas pessoas que, ao invés de seguir a religião, está seguindo o religioso. O sacerdote não fez nada, então também não vou fazer. De repente o levita estava até com vontade de ajudar, né? Mas o homem estava irreconhecível, porque ele foi espancado, né? Inconsciente e sem roupa, não dava para saber quem era. Então também não ajudou, porque ele não sabe se é um irmão dele, se é um próximo dele. E aí vem, passando por ali, na parábola diz, estava de viagem, não diz nem se estava subindo, nem se estava descendo, passava por ali um samaritano. E aí o que esse samaritano faz, né? O samaritano, ele desce do seu cavalo, do seu burro, não sei, desce da sua montaria, não se preocupa com essas questões de quem é próximo, que pode tocar, se não pode tocar, vai lá na pessoa, limpa ele, dá aqueles primeiros socorros, né? Na parábola diz que passa azeite, passa vinho, passa bálsamo, não sei. Dá essa primeira assistência. E é interessantíssimo que na parábola vem escrito assim, que ele sentiu misericórdia, né? Que ele sentiu aquele impulso de ajudar. E eu estava pegando aqui Cadê? Passou direto? Não. Na parábola diz que ele teve piedade. E ter piedade, é porque ele foi movido pelo coração. Então, ele agiu pelo coração. E aí já vem a primeira frase lá de cima. Com todo o teu coração. Ele fez tudo que ele podia ali na hora, né? De toda a tua alma. De toda a tua alma. Ele não se preocupou. Ele não se preocupou, ele fez os primeiros socorros ali, encostou no cara, ele não se preocupou. Para ele era uma coisa só. E aí o que ele faz? Pega o rapaz, bota na montaria, né? E leva para uma hospedagem. Na hospedagem, ele dá dinheiro, deixa uma parte paga, pede para a pessoa tratar aquela pessoa. E além de tratar, diz que se faltar alguma coisa na volta, ele completa, ele dá mais dinheiro. Com todas as tuas forças, né? Ele está usando todos os bens que ele tem para ajudar uma pessoa que para ele é desconhecida, ele não sabe se é judeu, se é samaritano, ele não sabe quem é. Então, Jesus contando essa parábola pro doutor da lei, eu fico imaginando a cara de João e dos outros que estavam com João, que perguntaram para Jesus se podia rezar para tacar fogo do céu, para queimar todo mundo, detona geral ali, detona os samaritanos. João já devia estar se escondendo ali, né? Se escondendo em qualquer lugar. Jesus contando a parábola, ele já devia estar se escondendo. E isso já começou a incomodar também o doutor da lei. Porque Jesus, depois que conta, assim que ele conta a parábola, ele pergunta para o doutor da lei quem pareceu mais próximo para esse homem. E aí que está o grande imbróglio para o doutor da lei, que começou querendo saber de Jesus uma coisa, acabou tomando uma lição de graça, como o Leandro, nosso amigo aí,
Ele ganhou um curso gratuito de evangelho na hora ali. E ele pergunta: quem pareceu para você o mais próximo? Né? E o doutor da lei, com certeza, muito envergonhado, muito sem graça mesmo, ele não responde que foi o samaritano, porque o ódio deles pelos samaritanos era tão grande que eles não pronunciavam nem a palavra. Então ele responde aquele que teve misericórdia. Só que ele deve ter respondido aquele que teve misericórdia, sabe? Desse jeito, aquele que teve misericórdia. E muito a contragosto. Porque foi aquele que ajudou, foi aquele que conseguiu chegar mais próximo. Então, o próximo, até agora, em nosso contexto, é aquele que está mais próximo de nós, não fisicamente, mas pelos pensamentos, pelo coração. Hoje a gente está vivendo um momento de grande isolamento, né? São momentos que a maioria está precisando ficar em casa, a maioria está precisando ficar afastado até de gente que ama, das pessoas que amam, mas com certeza aquela pessoa que você ama, ela está juntinha aí de você, mesmo estando fisicamente separada, né? Aquela pessoa que você gosta muito, ela está sempre nos teus pensamentos. Então, próximo é sempre aquela pessoa que está no nosso campo afetivo. E o grande lance dessa parábola é mostrar para a gente que a gente pode encontrar um desconhecido, ajudar um desconhecido em qualquer lugar e ele ser o nosso próximo. E uma outra coisa muito importante também que a gente precisa pensar sobre essa parábola é que, geralmente, quando a gente escuta histórias de perdão, de ajuda, a gente está escutando como se a gente fosse a pessoa que está perdoando, né? Como se nós fôssemos a pessoa que está auxiliando, não é verdade? Mas a gente nunca se coloca na posição daquela pessoa que precisa do perdão, daquela pessoa que precisa ser ajudada. E a gente está mais tendendo para quem precisa ser perdoado do que para perdoar. Mais tendendo mais para o lado de quem precisa ser ajudado do que ajudar. O que todos nós fazemos, indo ao centro, assistindo palestra, isso é só uma ajuda que a gente está recebendo. Nós somos os maiores beneficiários. Nós estamos devendo àqueles que foram antes de nós. Aquelas pessoas que desceram do campo religioso e conseguiu abranger todos os seus próximos. Infelizmente, no meio espírita e no meio de qualquer religião, tem aquelas pessoas que seguem o religioso, não seguem a religião. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de repensar muitas formas de como a gente está lidando com tudo, de como a gente está pensando no mundo, né? E com isso a gente consegue pensar mais em nós e junto mais aos próximos também. Vamos fazer uma reflexão pensando assim, quem são os nossos próximos, né? Eu no início falei da minha casa espírita. Muitas pessoas lá são bem mais próximas de mim do que outras pessoas que eu já conheço há muito mais tempo. Muitos de vocês que estão assistindo podem ser bem mais próximos de mim do que outras pessoas. O grande ensinamento dessa parábola é mostrar que todos nós somos irmãos. Todos nós podemos auxiliar. Mesmo sendo os mais necessitados, nós podemos auxiliar. Então, que a gente fique em paz, que a gente consiga, mesmo descendo de Jerusalém, voltando de um ato religioso, a gente consiga ter tempo para parar e auxiliar. Eu sei que muitos de nós, todos de nós, né? Não muitos, todos, a gente precisa muito de ajuda, mas a gente sempre tem um pouquinho do que a gente pode doar para alguém.
Agradeço a todos a oportunidade, que a gente possa continuar em casa na medida do possível, que a gente possa encontrar os nossos corações uns dos outros, com todos aqueles que a gente gosta. Mesmo distante, estamos juntos, como se diz, né? Muito obrigado a todos, fiquem em paz.